Sabe, quando a gente pensa na Itália, a primeira coisa que vem à cabeça é a língua italiana, né? Mas a realidade linguística do país é muito mais rica e complexa do que parece. E hoje vamos mergulhar nisso, usando um caso de estudo que é simplesmente fascinante: a língua emiliana. Isso já nos leva a uma primeira pergunta. Afinal, quantas línguas são faladas na Itália? A resposta, eu garanto, vai surpreender muita gente, porque vai bem além de uma só. Vamos descobrir juntos a profundidade dessa diversidade. Bom, antes de mais nada, vamos focar no nosso objeto de estudo, a língua emiliana, falada lá na região da Emília-Romanha. Ela não é só um sotaque ou uma variação regional do italiano. Não, não. Os linguistas a classificam como uma língua à parte, com sua própria história e sua própria estrutura. Então, aqui está o nosso roteiro de hoje. Primeiro, vamos entender o contexto geral. Depois, a gente vai usar uma fábula como ferramenta de comparação. Em seguida, faremos um tour por 3 cidades, vamos olhar o quadro completo e, por fim, refletir sobre o que tudo isso realmente significa. Ok, vamos lá. O ponto de partida é entender que o italiano padrão, aquele que todo mundo conhece, na verdade convive com dezenas de outras línguas regionais, como a emiliana. E cada uma delas carrega uma identidade cultural única, que foi moldada por séculos e séculos de história local. Para a gente conseguir enxergar as diferenças de um jeito claro, a gente precisa de um ponto em comum, uma base. Então, vamos usar uma fábula bem curtinha, O Corvo e a Raposa. Ela vai ser tipo a nossa pedra de Roseta, sabe? Permitindo que a gente compare as diferentes formas de falar na Emília. Certo, aqui está o texto em italiano padrão. É bom prestar atenção em algumas palavras-chave. Corvo, para o corvo, formaggio, para o queijo, volpe, para a raposa. Essa aqui é a nossa referência. A partir daqui, a coisa começa a ficar muito interessante. E agora começa a nossa viagem linguística. A gente vai visitar 3 cidades bem importantes da Emília para ouvir como essa história simples se transforma, refletindo a alma e a identidade de cada lugar. Nossa primeira parada é na capital da região, Bolonha. Uma cidade super famosa pela sua universidade, pela sua história riquíssima e, como vamos ver, por ter uma voz muito particular. E olha, a diferença é gritante, é imediata. Formaggio vira formai. E a volpe, a raposa, em bolonhês, se transforma em volpe. Não é só uma questão de sotaque, gente. As palavras em si são outras. E aqui a gente vê essas palavras no seu habitat natural, dentro da frase. A estrutura, a sonoridade, tudo isso cria uma identidade linguística que é de Bolonha e de mais nenhum outro lugar. Isso mostra perfeitamente como uma língua local funciona de forma completa e independente. Agora vamos para Módena, que fica bem pertinho de Bolonha. A gente poderia até pensar que a língua seria quase a mesma, né? Mas vamos ver o que acontece na prática. Pois é, em Módena a raposa não é volpe nem volpe, é voipa. E para dizer topo da árvore, eles usam zema, uma palavra totalmente diferente. Ou seja, mesmo cidades vizinhas acabaram desenvolvendo seus próprios vocabulários ao longo do tempo. E ouvindo a frase inteira em modernês, a gente percebe que até a melodia da língua muda. Cada variante local não é só um punhado de palavras diferentes, mas um sistema de comunicação completo com sua própria ritmo, sua própria cadência. Para nossa última parada nesse tour, vamos para Parma, a cidade mundialmente famosa pelo queijo parmesão e pelo presunto. Será que a língua de lá é tão distinta quanto a culinária? Aqui em Parma, a palavra para raposa, volpa, soa um pouquinho mais perto do italiano padrão, mas ainda assim tem a sua particularidade. E a pronúncia da palavra para roubado, robé, também mostra uma diferença que, apesar de sutil, é bem clara. E com essa versão de Parma, a gente fecha o nosso tour. Vimos 3 jeitos completamente únicos de contar a mesmíssima história, cada um com raízes profundas na sua cidade. É a prova da incrível diversidade que pode existir dentro de uma única região. Agora que a gente já viu os detalhes de perto, vamos dar um passo para trás e admirar a obra completa. O que será que acontece quando a gente coloca todas essas variações lado a lado? Essa tabela é um resumo perfeito da nossa viagem. A coluna da raposa é o melhor exemplo. Tem volpe, volpe, voipa, volpa. Cada cidade tem a sua própria assinatura linguística. E reparem que a gente até colocou o regiano aí só para mostrar que a diversidade continua. É fascinante, não é? Então, o ponto mais importante de tudo isso é o seguinte. É um grande erro achar que esses dialetos são um italiano mal falado ou errado. Eles são resultado de séculos de desenvolvimento independente,
com suas próprias regras, seu vocabulário e sua história. São línguas de pleno direito. E essa variedade toda não é só uma curiosidade de livro. Ela está ligada de forma muito profunda à identidade, à cultura e ao sentimento de pertencimento de um povo. No fim das contas, a grande lição é que a língua funciona como um museu vivo. Cada palavra, cada som carrega um pedacinho da jornada cultural daquela região. Falar o dialeto de Módena é carregar consigo a história de Módena. E isso tudo nos leva a uma reflexão final, né? O que será que as palavras que a gente usa no dia a dia revelam sobre a nossa própria história, a nossa região e a nossa identidade? Que histórias secretas a língua que a gente fala pode estar guardando?